Podíamos chamar também essa partida de crime e castigo. Ou seja, que na partida de xadrez, esses mandamentos eles são extremamente importantes. Quer dizer, nós vamos ver o lado que faz o roque, o adversário que despreza a importância de fazer o roque e deixa o rei no centro. O que aproveita os tempos de desenvolvimento e o outro lado que não se preocupa. E como isso é castigado numa partida. Como a infração desses mandamentos, ela é punida por aquele que joga melhor. Essa é uma partida clássica. Ela foi disputada no século passado, em 1858, e ficou muito famosa por ter sido jogada num camarote durante a ópera Barbeiro de Sevilha, em Paris. Ela foi disputada com as peças brancas pelo mestre norte-americano Paul Morphy e com as peças pretas, jogando em consulta, dois nobres franceses, um conde e um duque. Vamos ver a partida. As brancas, o Morphy, abriram o jogo com o peão do rei. Peão 4 do rei, ou E4 na notação algébrica. Lance que domina o centro, começa a controlar o centro com o peão, abre a linha do bispo, da dama. As pretas responderam identicamente peão 4 rei. As brancas desenvolveram o cavalo com a primeira ameaça do jogo, cavalo atacando o peão central preto. E as pretas optaram por esta defesa. Jogada de peão que defende o peão central ameaçado. Até aqui tudo normal. Jogam as brancas agora uma jogada também normal para iniciar já uma luta de disputa pelo centro. É uma jogada de desenvolvimento e que já provoca aqui o primeiro, vamos dizer assim, contato direto, a primeira ameaça. Renova-se aqui a ameaça de tomar o peão das pretas e, ao mesmo tempo, caso as pretas tomem o peão, façam a troca, elas estarão, de uma certa maneira, entregando o centro. Estarão não conseguindo manter aquele mandamento que diz respeito a procurar manter pelo menos um peão no centro. Muito bem. Então, aqui, uma jogada correta, normal, seria seguir o mandamento de manter um peão no centro e desenvolver os cavalos antes dos bispos. Ou seja, jogar um cavalo aqui ou aqui, melhor talvez aqui, para defender esse peão, manter um peão no centro. Mas aqui as pretas acharam que podiam resolver o seu problema no centro com esta jogada. Ou seja, desenvolvendo o bispo primeiro antes do cavalo. Esta jogada implica num tema de ordem tática. Ela significa uma cravada. O que vem a ser uma cravada? Vem a ser o seguinte: esse cavalo aqui, se ele sair daqui, o bispo preto passa a ameaçar a dama. Quer dizer, nós temos aqui uma linha onde há o cavalo branco, há a dama, e o bispo passa a ameaçar indiretamente a dama, porque se o cavalo sai, fica a dama ameaçada. Então é um elemento tático, mas que não se justificava ainda, visto que o desenvolvimento ainda é, vamos dizer assim, muito reduzido. Era preciso desenvolver mais peças. Então aqui, as brancas se aproveitam disso para realizar esta jogada. Trocam o peão no centro. Com isso vão obter vantagem. Esta vantagem será obtida pelo seguinte: observem. Se agora as pretas tomam este peão, a coluna da dama fica inteiramente aberta, com uma dama na frente da outra. Então este cavalo aqui, que não poderia sair porque a dama poderia ficar sob ataque, as brancas teriam agora a opção de fazer esta jogada, esta troca de damas. Dama come dama, cheque. O rei das pretas é obrigado a retomar a dama, anda de uma em uma, e aqui, finalmente, como não há mais dama, foi trocado, o cavalo não está mais sob ameaça alguma, as brancas ganhariam o peão central, com um ataque ao bispo, com um ataque ao peão, enfim, teriam uma grande vantagem. Então, aqui, voltando à posição anterior, as pretas
tiveram que fazer uma jogada intermediária. Quando as brancas tomaram aqui o peão preto, as pretas optaram pela troca primeiro do bispo pelo cavalo. Como nós já tínhamos visto, o bispo até vale um pouco mais do que o cavalo, particularmente nessa posição que vocês vão notar, que é uma posição de linhas abertas, onde as diagonais vão estar bastante livres para os bispos atuarem. Aqui há duas opções. As brancas podem tomar com a dama, podem tomar com o peão. Se tomarem com o peão, evidentemente que começa a haver problemas na estrutura de peões. Os peões dobrados são sempre fracos, não é? Um peão na frente do outro dobrado é ruim. Então aqui as brancas optaram a tomar com a dama. E não é um desenvolvimento prematuro da dama neste caso, porque as brancas estão ganhando cada vez mais tempos. Vocês notem agora que as pretas, para restabelecer o equilíbrio material, precisam retomar o peão do centro. E é a vez das brancas jogar. O que aconteceu até o momento nessa partida, depois dessas primeiras jogadas? Aconteceu que as brancas, por terem o primeiro lance, elas dispõem da iniciativa. Então elas desenvolvem sempre uma peça a mais do que o adversário. Mas aqui, elas já têm uma peça desenvolvida e é a vez delas jogar novamente. O que significa que elas já ampliaram a sua iniciativa para ter uma jogada até a mais. Aqui, o mofe, com as brancas, já desenvolveu o bispo com uma ameaça direta, já nossa conhecida, o xeque-mate do pastor. Bispo e dama convergindo aqui, e neste caso, de uma maneira que surgiu até como natural, não é? Há um ataque sobre este ponto mais débil. Então as brancas já têm duas peças desenvolvidas contra nenhuma das pretas e estão ameaçando o xeque-mate do pastor. Para se desenvolver e defender o xeque-mate, as pretas jogaram aqui. Ao que seguiu o lance branco, dama, A3 do cavalo da dama, ou B3, como seria na notação algébrica, com duas ameaças. Reforça o ataque pela diagonal, contra o ponto mais fraco. E ainda acrescenta uma outra ameaça. Ameaça sobre o peão do cavalo da dama das pretas, né? Então, essas duas ameaças mostram aqui que as brancas já poderiam ganhar pelo menos um peão nesse momento. As pretas aqui, como jogada defensiva, única praticamente, fazem este lance. Porque aqui é claro, se elas optarem, se tivessem optado por defender o peão do cavalo, em vez de defender o peão do bispo, do rei, é claro que aqui se chegaria a um xeque-mate que não é exatamente o do pastor, mas é idêntico. Haveria xeque-mate aqui em duas jogadas. Da seguinte maneira, se não houver uma defesa aqui. Porque as brancas viriam de bispo, tomariam o peão, protegido pela dama, com xeque ao rei. O rei tem que sair e, para fugir, não pode tomar o bispo. Só tem duas casas de fuga. E em qualquer das duas casas de fuga, a seguinte jogada com a dama seria xeque-mate. Ataque ao rei e nenhuma casa de fuga. A dama poderosa tira todas as casas, a própria dama preta tira outra casa, o peão preto não deixa fugir para lá. Então, aqui, o jogo seguiu. Aqui o jogo seguiu com esta jogada de dama para defender a ameaça mais importante, que era a ameaça aqui até de xeque-mate. Aqui as brancas podem ganhar um peão, comem lá atacando a torre, mas preferiram não ganhar esse peão. Preferiram um jogo assim mais criativo, mais bonito, e até porque as pretas tinham mais ou menos preparado, no caso da dama tomar o peão, seguir com esta dama aqui xeque. Protegido aqui pelo bispo, xeque no rei, e ao mesmo tempo atacando a dama. As brancas teriam que tomar a dama, e com a troca das damas o jogo caminharia para o final.
É verdade que as brancas teriam ganho um peão, mas isso quer dizer, o desfecho do jogo poderia e deveria ser talvez ainda muito longo. A única vantagem seria de um peão. Já seria uma vantagem, evidente. Mas aqui as brancas foram mais ambiciosas. Ou seja, preferiram tentar tirar vantagem do fato de que as peças pretas têm pouco desenvolvimento e têm dificuldade para se desenvolver, porque essa jogada de dama aqui dificultou o desenvolvimento do próprio bispo, o que dificulta fazer o roque. Então vocês vão notando que aqui as pretas já descumpriram alguns dos mandamentos e vão sendo forçadas a descumprir outros, enquanto as brancas vão se desenvolvendo com lances que contêm ameaça, conforme manda um dos mandamentos, né? Fizeram nova jogada de desenvolvimento, de cavalo, controlando o centro e com ameaças até de avançar o cavalo mais para o ataque. As pretas aqui já foram forçadas a talvez descumprir mais um mandamento, fazer mais uma jogada de peão na abertura. Jogaram aqui para evitar que o cavalo branco possa pular ameaçadoramente nessas casas, proteger, e também para providenciar uma defesa para aquele peão. No momento em que este peão avançou, a dama passou a atuar e a proteger aquele peão ameaçado. Muito bem. Vez das brancas. A última peça das peças ligeiras que ainda não desenvolveu é desenvolvida, e novamente com uma ameaça. O bispo vem agora aqui cravando o cavalo. Vocês notem que 4 peças brancas já estão no jogo em posições boas, atuando num conjunto, os 2 bispos, o cavalo e a dama. E as outras 2 peças podem ser mobilizadas a qualquer momento, porque já está livre para as brancas fazerem seja o roque pequeno, seja o roque grande, coisa que ainda não aconteceu com as pretas. Esse é um momento decisivo, então, da partida. As pretas estão numa posição extremamente inferior, mas ainda poderiam se defender. Quer dizer, teriam que ter o espírito de defesa, compreender que a única maneira aqui de evitar um desastre, de evitar a derrota completa, seria completar o desenvolvimento, tentar tirar aquele cavalo que não saiu ainda, tentar tirar esse bicho para fazer o roque. Quer dizer, isto que seria o fundamental nesse momento. Ainda teria alguma salvação a partida, talvez, com o cavalo sendo desenvolvido, alguma coisa nesse sentido para completar o desenvolvimento. Mas aqui, as pretas cometem um erro que talvez seja drástico, seja básico. Ou seja, numa posição inferior, em vez de desenvolverem uma peça, elas fazem outra jogada de peão, contrariando outro mandamento, e ainda tentam atacar. Uma coisa que não se deve esquecer nunca é que na guerra, que o xadrez representa, na guerra, na luta, na vida, em tudo, o ataque deve ser fruto de uma posição de vantagem. Você parte para o ataque quando está em vantagem em relação ao adversário. Quando você está em desvantagem, você se defende até equilibrar as forças. Aqui acontece o contrário. As pretas em desvantagem de desenvolvimento, elas partem para o ataque. Ou seja, fazem mais uma jogada de peão que nada ajuda o desenvolvimento das peças e ainda ataca uma peça das brancas. É neste momento que se justifica um sacrifício de peça. Como nós vimos no 10º mandamento, quando você tem alguma razão que justifique o sacrifício de uma peça, isso pode fazer. O que é que nós poderíamos fazer? Vejam, o rei ainda está no centro do tabuleiro. Então estes peões aqui são, de uma certa maneira, uma proteção em relação à diagonal de casas brancas que pode levar a xeque contra o rei preto. Então aqui, o que fazem as brancas? Entregam este cavalo por um peão. Na verdade, por 2 peões, porque ao retomar aqui, as brancas obtiveram em compensação pelo cavalo 2 peões, mas o mais importante, obtiveram uma linha, uma diagonal agora, para um ataque ainda maior contra o rei preto. Vejam que é xeque. O cavalo tomou o peão tomou o cavalo, o bispo tomou agora o peão, xeque ao rei preto. O que é que as pretas podem fazer, como elas vão se defender agora desse xeque? Há 2 possibilidades. Ou o rei se move,
ou se faz uma jogada que se chama uma cobertura para o cheque. Ou seja, a interposição de uma outra peça entre a peça que está dando o cheque e o rei. No caso, não poderia ser este cavalo, que está cravado, perde-se a dama, o preto perde a dama se mexer esse cavalo, então tem que fazer a cobertura com este cavalo aqui, que foi o que foi jogado. É preciso mencionar aqui que se o rei move, além de perder o direito em definitivo de fazer o roque, ele já estaria aqui na trilha do checkmate, porque as brancas já fariam o roque grande com um novo cheque, trazendo a torre e dando novo cheque. E o rei aqui não tem mais a proteção de peões, estaria sujeito a cheques, a eminência de um checkmate seria evidente e próxima. Voltando à partida, as pretas tentaram manter o rei ainda sob proteção, cobrindo o cheque com o cavalo. Muito bem. E agora, como prosseguir o ataque? Prosseguir segundo os mandamentos, que as brancas sim estão respeitando e as pretas não. Mais uma jogada de desenvolvimento e que contém ameaça. Ou seja, o roque grande, que nesse momento passou a ser o mais conveniente, porque quando se faz o roque grande nessa posição, que a coluna da dama está aberta, já se coloca a torre em condição de ataque. A torre já entra no jogo depois do roque com uma ameaça sobre o cavalo. Aqui já existe bispo e torre ameaçando o cavalo, que está protegido precariamente pelo rei e a dama, porque pode custar a dama e o cavalo não pode atuar nesta defesa. Aqui o que podem fazer as pretas? Elas já poderiam fazer agora o roque, no caso, exclusivamente o roque grande. Mas vejam, por causa das jogadas precipitadas de peões, não existem peões para proteger o roque. Que o fundamental, quando se faz o roque, é manter o rei protegido com os peões que o protegem. Aqui não existem mais peões. Se as pretas fizessem o roque aqui, seria pior do que não fazer o roque. Esta que ficou a situação. O roque grande aqui, o rei está mais desprotegido ainda do que lá. O que aconteceria? Simplesmente checkmate em duas jogadas aqui. Se houvesse, se as pretas fizessem o roque grande. Checkmate em duas jogadas simples. Cheque de bispo, abrindo até a ação da dama, que já está colocada deste lado aqui do tabuleiro, né? O rei só tem uma casa para ir, não tem cobertura, não tem nada, não pode vir aqui nem aqui, a dama não deixa. A única casa para vir é a casa seguinte aqui, 2 do bispo, e uma jogada como esta aqui, esta jogada de dama, protegida pelo bispo, seria checkmate. O rei não pode passar por esta coluna que a torre não deixa, não tem mais o que fazer, seria checkmate. Então, chegou-se a uma situação extremamente periclitante, em que fazer o roque, no caso o roque grande, é pior do que não fazer. E o roque pequeno não pode ser feito ainda, porque se desrespeitou os mandamentos, ou seja, não se desenvolveu como se devia se desenvolver, e esse bispo aqui não saiu ainda. Então aqui, nessa posição, com o bispo mantido aqui na cravada do cavalo, as brancas rocaram, existe essa ameaça, as pretas não podem rocar grande, fizeram como jogada de defesa, trazer a torre. Então aqui, essa partida, esta posição, já vai se verificando o desespero, quer dizer, da posição das pretas. O rei já está ficando cada vez mais aquele rei de fim de batalha. Quer dizer, podemos imaginar até a guerra de verdade. O rei com os seus generais aqui, os peões já mortos na batalha, e ele aqui, quer dizer, sob o assédio direto das forças do inimigo, e ele aqui protegido pelas últimas forças, pelas peças mais importantes. Muito bem, mas é preciso desfechar o golpe final. Continuar o ataque. E para continuar o ataque é preciso mais peças no ataque. Qual é a peça branca que ainda não participou do ataque? É esta torre, é a peça branca que não participou e pode participar. Então aqui entra mais um sacrifício. Já vimos que a torre vale mais que o cavalo, mas aqui foi dado, sacrificado,
esta torre pelo cavalo das pretas, porque é um cavalo que defende a posição, para que mais uma peça possa vir para o ataque. Como resposta aqui, para retomar esta torre, as pretas só podem retomar com a torre. Se retomarem com o cavalo, perdem a dama. Se retomarem de dama, já perde a dama direto. Com o rei não é possível, porque o bispo protege. Única jogada. E as brancas trazem a última peça para o ataque. Explorando sempre a cravada, porque aqui o cavalo estava cravado, não podia se mexer pelo bispo, e agora a torre está cravada. Essa torre não pode se mover, é um movimento irregular, porque o rei fica em xeque. Já vimos no lance impossível que o rei nunca pode ser colocado em xeque. Bom, e as brancas agora ameaçam comer a torre e desfechar um ataque final. E como é que vai fazer para proteger essa ameaça? As pretas tentaram aqui uma última jogada defensiva desesperada. Tentar libertar o bispo, só que agora é muito tarde. Tentar oferecer troca de damas, já que a dama é a peça que pode mais contribuir para o ataque. E tentar liberar o cavalo para proteger aqui a torre. Só que nesse momento, as brancas já dispõem de uma combinação decisiva e definitiva para o jogo. Nesse momento, as brancas raciocinaram aqui o seguinte. Ora, se o bispo comer esta torre aqui com xeque, atacando o rei e a dama, a única forma de retomada é o cavalo tomar. Quando o cavalo tomar, vai se abrir esta linha do bispo, que vai tirar casas aqui fundamentais. E aí, dama e torre podem realizar talvez um ataque definitivo. Então veja como seguiu, como terminou esta partida. O bispo tomou a torre com xeque. O cavalo tomou. E agora, as brancas veem claramente o seguinte, bispo e torre. Se esta torre chegasse nesta casa, o que seria? Xeque-mate, protegida pelo bispo. Não haveria... Ah, mas o cavalo intercepta. Muito bem, mas aqui a partida se conclui com um brilhante sacrifício de dama para precisamente abrir a linha final para o ataque do xeque-mate. Sem ligar para outras coisas, as brancas foram lá embaixo, na última fileira, e deram xeque ao rei. Como escapar desse xeque? Não há cobertura, o rei não pode se mexer para frente, só há uma maneira, comer a dama. E ao comer a dama, com o cavalo, as pretas abriram a coluna e o lance final foi este, xeque-mate. Apenas duas peças brancas no tabuleiro, bispo e torre, enquanto as pretas dispõem de torre, bispo, cavalo e dama. Só que as quatro peças pretas assistem impotentes a este xeque-mate. Duas delas sequer se mexeram e o rei permaneceu no centro. Ou seja, jogadas de peão além do que devia ter sido feito. Descuido no desenvolvimento, manter o rei no centro sem o roque. Foram todas as infrações cometidas pelas pretas aos mandamentos, às normas de se jogar. Enquanto as brancas, pelo contrário, se aproveitaram de todas estas infrações, de todos estes erros, e elas sim, seguindo, aplicando as normas corretas estratégicas, desenvolveram as peças, ocuparam o centro, completaram o desenvolvimento, fizeram o roque, e aproveitaram-se das debilidades adversárias para fazer sacrifícios até atingir o xeque-mate. Sem dúvida nenhuma, uma das partidas mais bonitas de todos os tempos.